Hoje estou aqui para vos falar de um tema que é muito recorrente nos atendimentos e nas preocupações, ah, que não é um tema fácil de abordagem. Muitas vezes os pais têm até uma certa vergonha e sentem-se constrangidos de trazer esta questão, que tem a ver com a agressividade da criança. A criança que expressa, manifesta comportamentos agressivos, na maior parte das vezes direcionados aos próprios pais, ou à mãe, ou ao pai, ou aos irmãos, no caso de ir ver. Outras vezes esses comportamentos são direcionados a outras pessoas, ou até mesmo às crianças que convivem com ela na escola, no infantário, etc. Então, a primeira questão aqui a analisar e a perceber é que quando isto acontece, a agressividade, e ela manifesta-se de várias maneiras, pode ser a bater, pode ser de várias formas, não é? A tirar objetos, enfim, por palavras, mas a questão é, este comportamento agressivo da criança, ele não é o problema, ele é um sintoma que está a esconder ou a querer trazer à vista o verdadeiro problema, porque o problema está por trás, e é isso que é importante compreendermos, investigarmos, porque às vezes é mesmo um processo de investigação e tentar perceber de onde é que vem. A agressividade da criança não é normal, a criança não nasce agressiva, ela não é em essência agressiva. Então, este comportamento é preciso ser visto como um sintoma, é um sintoma de algo que está por trás, e que a criança, com essas atitudes, ela está a trazer a questão de que esse problema que está lá atrás precisa ser visto, porque esse problema, na maior parte das vezes, nem tem a ver com ela. Então, o que é que pode estar por trás? São muitas, são questões muito diversas, que isto só mesmo numa consulta, não é? E num trabalho continuado, porque uma consulta, na maior parte das vezes, também não chega, não é? Porque, como eu disse, isto é um processo de investigação que é preciso fazer com os pais. Portanto, tem a ver com muitos fatores, pode ter a ver com muitos fatores, e é preciso analisar-se e ir-se descartando várias questões. Uma questão que pode estar iminente é a falta de verdade naquela família, naqueles pais. Como assim falta de verdade? Muitas vezes tem a ver com os pais, depois a criança também direciona essa agressividade. Às vezes é para os dois, mas muitas vezes é mais para um ou para o outro. Como assim falta de verdade? Significa que ou o pai ou a mãe ou os dois não estão a ser verdadeiros nem com a criança e, na maior parte das vezes, consigo próprios.
às vezes há muitas emoções que não são expressas, há sentimentos que não são expressos, há verdades escondidas, até mesmo em relação à criança, que a criança sabe. É que a questão é que as crianças sabem tudo. E tem que haver clareza e verdade na sua educação, na relação com elas, porque depois o que é que acontece? Aquilo que é dito e aquilo que é feito não corresponde àquilo que está lá realmente. E a criança sente isso tudo. E a forma que ela tem de o expressar é manifestando-se de uma forma agressiva. Então a criança sente que há algo que lhe estão a esconder. Muitas vezes isto tem a ver com a própria história dela, de como veio, de como foi gestada, de como nasceu, o que aconteceu logo no início da sua chegada. Pode ter a ver com questões que aconteceram nesta fase, pode ter a ver com alguma desarmonia também entre os pais, em que parece e querem mostrar à criança que as coisas estão bem entre eles, para não gerar a preocupação, para não gerar o mal-estar na criança, mas a verdade é que ela sente que as coisas não estão bem e também sente falta de verdade aí, que há um fingimento, digamos assim, e ela manifesta, porque as crianças não suportam mentira nem fingimento, elas leem as expressões do rosto, elas sentem a energia das pessoas, então não há como mentir. Claro que as coisas precisam ser faladas com ela, claro que à medida da sua compreensão e da sua maturidade emocional. Muitas vezes a verdade precisa ser dita numa fase até em que ela está a dormir, quando ela é muito pequena, porque é ao inconsciente que se precisa falar, porque a criança ela ainda não tem maturidade consciencial acordada para compreender muitas das coisas, mas o seu inconsciente, a sua alma tem. Então, muitas vezes é preciso ser nesta fase que as coisas são ditas. Também pode manifestar esses comportamentos, também podem estar a revelar algo que aconteceu com ela, e que ela não falou, que ela não disse, por vários motivos, ou por medo, ou por vergonha, ou porque até muitas vezes não tem a expressão, não tem o vocabulário para utilizar e para contar aquilo que se passou. Tenho atendido alguns casos em que muitas vezes esta agressividade ela vem de contactos, visões que a criança tem com energias, com outros seres, com espíritos que estão à sua volta, que coabitam. Isto precisa ser dito, porque isto é real e é verdade. E ela não consegue verbalizar essas questões. Às vezes aquilo que ela vê e aquilo que ela sente não é agradável e ela manifesta esse tipo de comportamento também. Já tem acontecido e não é raro.
Algumas vezes foram situações que aconteceram com a criança e que é preciso estarmos atentos. Quando é que ela começou a ficar assim? Quando é que ela começou a manifestar esses tipos de comportamentos? Quando, com quem e onde? Porque muitas vezes esta agressividade está-nos a falar e a contar um abuso ou algo que aconteceu com alguém e que a criança não fala e não conta, porque muitas vezes essa pessoa até é bem conhecida e é do seio familiar. Isto também não é raro de acontecer, infelizmente. Então é preciso estar atentos. Depois também outra situação tem a ver com a sensibilidade energética, que eu já falei aqui algumas vezes sobre isso. As crianças, a maior parte delas, são tão sensíveis energeticamente que elas sentem tudo à sua volta. As emoções das pessoas, se elas estão tristes, se elas estão zangadas, se elas pensam fazer alguma coisa, se elas já fizeram alguma coisa, se elas não são verdadeiras, etc. Isto muitas vezes é com os pais, com aqueles que lhes estão mais próximos, mas também pode ser na escola, com a professora, com os colegas. Eu digo sempre, imaginem o que é toda esta sensibilidade nas crianças e eles estarem na escola 25, 30, dentro de uma sala, depois nos recreios, todos juntos, cada um com as suas emoções, cada um com a sua história, cada um com tudo o que leva, não é? Consigo, incluindo os adultos. E o que é que acontece? A criança que é extremamente sensível e sensitiva, ela acaba por sentir tudo de todos, não conseguir identificar, porque é muita informação, e ela depois precisa de extravasar, exteriorizar essa confusão toda energética e emocional que está com ela. E também é muito importante estar atento a estes fatores, porque eles estão reais, existem e é preciso serem vistos. Muitas vezes a criança também pode estar a expressar algo que aconteceu com os pais na mesma idade e que eles não expressaram e que ficou escondido, ficou no inconsciente dos pais, e ela estar a manifestar tudo isso que está lá, porque também está nela, não é? Está no seu ADN, ou dos pais, ou até de algum ancestral. Algumas coisas mais lá para trás. Mas algo que aconteceu e que está na hora de ser visto para ser curado. Então também é um aspecto. E a criança, ela exterioriza, manifesta, lá está, através de comportamentos, de atitudes, aquilo que ela não consegue verbalizar, porque ela própria não sabe o que é, mas que precisa ser visto e ser olhado. Muitas vezes também tem a ver com a criança que não é vista pelos pais, sobretudo pela mãe, que não foi vista, por exemplo, quando nasceu, por vários motivos, do parto e isso tudo, mas que os pais, e dependendo da idade, sobretudo a mãe, não é? Continua a não vê-la.
Uma mãe, às vezes, a passar por um processo de abandono, ou uma mãe depressiva, ou uma mãe que não está bem, ela desconecta-se da criança. E o que é que essa criança sente? Sente que também ela está a ser abandonada e sente que ela não está a ser vista. E qual é a forma que ela encontra de que a vejam? É manifestar esses comportamentos agressivos, porque aí toda a gente vê, não é? E não passa despercebida dessa forma. Então, há uma série de questões, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Ainda há outras questões que eu nem trouxe aqui, mas muitas vezes são identificadas. E o importante é o seguinte, tanto a criança como os pais precisam de ajuda. Não dá para trabalhar só com a criança, embora ela também precise de apoio, precise de equilíbrio e de harmonizar. Quem me ouve sabe que eu faço isso através dos florais, para além da consulta, não é? Daquilo que eu transmito e dos conhecimentos que eu transmito aos pais na consulta. Tenho também essa ferramenta fantástica e fabulosa que são os florais. E que são eles que muitas vezes me ajudam, e a forma como eu trabalho com eles, a identificar muitas situações que não são faladas, não são vistas, porque as essências que saem, porque eu trabalho de uma forma intuitiva com os florais, as essências que saem, elas falam daquilo que está por trás do problema, da causa, e pronto, e depois quando se começa a fazer esse trabalho, as coisas começam a equilibrar. A criança começa a equilibrar porque ela mais rapidamente, porque no fundo é assim, a questão não é com ela só está a ser o veículo para a mostrar algo que não está bem. Claro, dependendo do que aconteceu e da gravidade, nós precisamos trabalhar com a criança também, algum trauma isso possa ter ocorrido, não é? Mas a questão depois é trabalhar com os pais. E como eu iniciei o vídeo, muitas vezes os pais têm vergonha de pedir ajuda e de assumir, por exemplo, que o seu filho ou a sua filha lhes bate e que não conseguem controlar esse comportamento e que não conseguem controlar o filho ou a filha, e que muitas vezes passam vergonha na rua ou à frente de outras pessoas, porque a criança mostra esse tipo de atitudes. Então, com vergonha, com culpa, com isso tudo, não se resolve nada, não se chega a lado nenhum. As coisas precisam ser encaradas, assumidas, porque essa criança vai crescer. Para já viver assim é um inferno, não é? É muito mau, é muito cansativo, é muito desgastante, é muito estressante e muito doentio. E essa criança vai crescer e vai se tornar um adolescente, e aí essa agressividade, esse comportamento toma outras formas muito mais graves, e aí é mais difícil tudo, trabalhar com os pais, embora claro que tudo é possível, não é? Mas as coisas tornam-se mais desafiantes. Então queria deixar isto aqui para analisarem, refletirem, se for essa a situação que tenham, que conheçam pessoas, quer sejam pais, quer sejam professores, porque na escola há muitas crianças que levam esta agressividade para a escola, muitas mesmo, e é muito difícil lidar e ter várias crianças na sala a
mostrar este comportamento e a exteriorizarem este comportamento. É importante o professor também identificar, e o trabalho precisa sempre ser feito com os pais. Às vezes é alguma coisa que se passa na escola, não é? Mas o trabalho é sempre com os pais. Então, até para os pais tomarem alguma atitude ou uma decisão ou enfim. Espero que tenha sido útil. Se gostaram e se acharam útil, manifestem aí com gosto. Eu vou dizendo estas coisas porque é aquilo que eu também ouço as pessoas dizerem e que acredito que é verdade, que para também os vídeos começarem a ter mais visibilidade e chegarem a mais pessoas que precisem de ouvir e de conhecer e de saber dos temas que eu falo aqui. Então, até ao próximo vídeo. Partilhem também se acharam interessante e deixem os vossos comentários, que eu gosto sempre de ler. Até ao próximo vídeo e fiquem bem.